galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e demorou, mas eu finalmente vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de novembro. Eu li muita coisa boa mês passado, se eu não me engano são 16 livros, não, 17. Mas desses, 6 são mini-books, alguns contos, e que pra quem quiser conferir certinho vai estar aqui no post do Atualizando o Kobo de novembro, e aí vocês podem ver o nome dos livros e tudo mais. Bom, a minha primeira leitura de novembro foi um juvenil contemporâneo muito legal, que me surpreendeu muito. É o Histórico Infame de Franklin Landau Banks. Ele conta a história de uma menina que ela, até os 13, aos 14 anos, ela era uma jovem totalmente normal. As pessoas conheciam ela na escola por ser a irmã mais nova de uma das populares do colégio onde ela estuda, e aí passa o verão, ela volta pra escola já com o corpo de menina, então ela teve uma baita de uma mudança, e aí as pessoas começam a se interessar e se aproximar dela. Ela percebe que essa mudança acontece pela parte física, ela é agora a menina bonitinha, que um dos caras mais populares do colégio está se interessando, mas ela quer mostrar que ela é mais que isso, que ela que ela é muito inteligente, que quer de alguma forma chocar aquela sociedade, aquele círculo colegial. E aí a gente vê a Frank realmente fazer várias travessuras e tudo sempre fazendo as pessoas pensarem que é outra pessoa que está agindo daquela forma. Então a gente vê que é o tipo de livro que ele é politicamente incorreto. A Frank realmente ela não é assim o melhor exemplo de menina, mas é muito bom o teor político aqui, aquele grito da personagem de ser mais do que as aparências, e a gente se envolve com ela, com o caso, porque logo de começo a gente já sabe que alguma coisa aconteceu e que a culpa é da Fran. Daí ela a narrativa da autora retorna no tempo para mostrar aonde a personagem principal foi até chegar naquele momento que ela é dada a sentença como culpada. Então eu adorei o livro. A minha segunda leitura foi Polícia Paranormal. Eu já havia lido esse livro quando ele não foi publicado aqui ainda. Meu primeiro interesse nele foi com a capa internacional, que é incrível, linda. A nacional, ela até tem o seu charme, tem um pouco a ver com a história. Mas a internacional é muito linda, ela representa um momento da história que me marcou quando eu li, então por isso eu ainda gosto mais dela. Mas a história, no geral, tá um pouco batido, porque a galera, vampiros, lobisomens e todos os seres sobrenaturais já não é mais todo mundo que quer ler esse tipo de livro, né? A galera demorou um pouquinho pra trazer, eu acho, o livro pra cá, porque quando ele foi lançado nos Estados Unidos ele fez muito sucesso. Talvez se tivesse ido um pouquinho mais rápido, a galera teria mais interesse no livro. Mas a questão é que a história é bem legal. A mocinha principal, ela trabalha para uma agência de contenção paranormal. Então ela vai procurar os vampiros, os lobisomens, as fadas e tudo mais, e prendê-los, ou de alguma forma fazer uma lista, né, catalogar cada um desses seres, para que eles não coloquem em risco o mundo humano. Mas acontece que ela acha que essa sempre foi a verdade, porque ela cresceu nesse centro e ela acha que os seres sobrenaturais, a melhor forma de lidar com eles é esse, que eles não podem viver junto com os humanos. E aí, mas vai acontecer algumas coisas para ela perceber que aquela não é uma verdade absoluta, de que existem sim algumas situações que não podem, a gente não pode julgar todos os seres sobrenaturais, e aí tem muito do passado dela, ela vai descobrir o que ela realmente é, então é muito legal. Quando eu li eu me envolvi demais, é suspense do início ao fim, e tem uns mocinhos, um mocinho muito bacana, e tem outros personagens paralelos que a gente se envolve também, que a melhor amiga dela é uma sereia, então é bem legal. E que mais? E tem muito bom humor. A mocinha, ela é irônica, ela é engraçada, ela faz piadas com a situação dela e a gente acaba se envolvendo. E aí eu li 2 livros da Suma seguidos, que é Peça-me o que quiser 1 e Peça-me o que quiser 2, que é Agora e Sempre, o segundo volume. Eu comecei a ler o primeiro, eu não gostei. Eu li até acho que as 100 primeiras páginas, assim, um pouco ressabiada, eu continuei na leitura realmente por ser uma leitura de parceria. Então eu tinha que ler, tinha essa obrigação.
Eu não gostei muito dos personagens principais, aquele clichê de que eles se conhecem no trabalho, ele é o patrão, né, o chefe dela, o dono das filiais da empresa que ela trabalha, e eles têm um desejo sexual muito forte e logo de começo já ficam numa relação de dominação, de subordinação, e ele quer apresentar o mundo que ele conhece, um mundo de desejo para ela, fazer ela entrar, ele escolher viver isso com ele. Até aí é bem parecido com outros livros do gênero, mas aqui é um pouco mais forte, então eu achei algumas cenas meio desnecessárias no começo e me assustei e não quis dar continuidade. E aí só que tem eu não sei, tem um pouco de química entre o casal, tem um pouquinho de história, um sentimento, uma coisa que me fez continuar a leitura em certo ponto e eu gostei, não sei porquê. Eu acho que realmente por causa do sentimentalismo, a forma que eles se envolvem e que eles se entregam a um sentimento mais forte, tudo que eles já passaram, precisam superar. Não é assim, não são livros que se aprofundam demais, a autora escreve de uma forma superficial, direta, ela dá algumas voltas como um ciclo de brigas, ciúmes, separação, reencontro e tudo mais entre o casal. Mas tem alguma coisa aqui que é diferente, que vale a pena ler, exatamente por isso eu consegui ler os dois seguidos e estou curiosa para ler o terceiro. Tem resenha dos dois no blog para quem quiser conferir. Daí eu li um livro em inglês, da Emma Chase, que vai ser publicado pela Universo dos Livros no próximo semestre, né, o primeiro semestre de 2014. É esse aqui. Ele não... Aqui. Peguei aqui só a foto para poder mostrar pra vocês. Esse livro é muito bom. No Atualizando o Cover eu falei super bem dele. Esse mocinho, que é o Dream, não sei se é assim que se pronuncia, ele entrou pra minha lista de top piriguetagem de 2013, porque o livro é inteirinho narrado por ele e ele é muito engraçado. Ele acabou de levar um pé na bunda. A menina que ele nunca foi, sempre foi o garanhão e tal, né? Não tem nenhum problema, não tem aqui nada de drama, de coisa do passado pra superar. É só aquele típico homem que ele é bem de vida, é boa pinta e sai pegando a mulherada sem pensar em relacionamento. Ele encontra uma que ele se interessa de verdade e ela, né, não tá nem aí pra ele, porque ela é safada e dá um pé na bunda dele. E aí ele pega uma gripe, mas é uma gripe do coração, então ele já começa narrando ali todo desgrenhado, em casa, trancado e fazendo brincadeira com a situação dele, que ele todo lindo, todo bonzão em casa, sofrendo por causa de uma mulher. E ele vai contando como ele se envolveu com a mocinha, como ele se apaixonou e tal, e é super divertido. Tenho certeza que vai ser muito sucesso quando for lançado por aqui. Já coloquem aí na listinha pra quem gosta de romance contemporâneo, porque é diferente exatamente por ser narrado pelo mocinho, é super envolvente. E aí fazia um tempo que eu queria ler um livro que estava parado na minha estante. E aí sobrou um pouquinho de tempo, eu fui ler O Príncipe Corvo, da Elizabeth Holt. Esse livro aqui eu importei da UC, já faz um tempinho, mas eu ainda não tinha lido ele. Eu me surpreendi muito, essa autora é muito boa, e o mocinho, ele é, acho que é o primeiro mocinho que eu li, principalmente histórico, que ele não é bonito, ele realmente não é bonito, e ele, além de ser cheio de cicatrizes, ele sabe que ele tem uma aparência mais ou menos, e exatamente por isso ele não tem muita esperança de encontrar uma pessoa que não, uma mulher, porque ele tá precisando de uma esposa, né, até porque a gente sabe que naquela época ele quer um romance histórico, então chega um momento que um homem com título e com posses precisa de uma mulher para dar continuidade na sua linhagem. E aí ele tá nesse momento, mas ele não sabe se ele vai conseguir uma que não tenha asco, né, não tenha nojo da aparência dele. Então é muito legal, é profundo. Aqui a gente tem uma mocinha que tá numa situação difícil e ele se envolve, além dele não ser bonito, ele é muito fechado, ele é recluso, ele chega a ser em alguns momentos grosso e ela precisa passar, enfrentar as barreiras que ele próprio coloca em torno de si. Então é muito bonito, ainda mais por essa parte da beleza, dos dois serem de classes diferentes e se envolverem além das aparências e do que é certo e do que é errado para a sociedade da época. Eu adorei, gostei bastante. Eu achei que seria um pouco mais emocionante, confesso, mas mesmo assim ele é muito bom. E aí eu também falei, já que eu gostei tanto, esse livro estava parado na minha estante, eu fui ler um que eu fiz troca faz pouco tempo, mas que eu queria ler
faz muito, muito, muito tempo, que é o Chiquilite, Um Amor de Detetive. Todo mundo que lê fala que é muito bom e realmente o livro é muito divertido. Essa é a palavra-chave. Ele tem um pouco de romance, um romance bem bacana. Ele tem um pouco de ação, né, e suspense, porque realmente a palavra detetive tem um quê, uma situação chave aqui. Mas a graça do livro é na mocinha, que é totalmente desastrada, que vive fazendo piada da situação dela. E do mocinho que ela se envolve, porque ele é todo certinho. Ele tem um estilo de vida todo rígido, ele não ri tanto assim com facilidade. Uma pessoa realmente metódica, certa? E aí chega ela pra bagunçar tudo, pra deixar ele doido. E aí é muito engraçado, adorei o livro. E aí eu li O Que Há Por Trás, que é da Babi Lawrence, e é um nacional, tem pra vender na Amazon e acho que é na Amazon só. É um conto, também é mais ou menos um new adult, é o primeiro livro da Babi e me surpreendeu bastante por ser escrito em vários pontos de vista. Dos mocinhos, né, do casal, e dos amigos até influenciam na narrativa. É uma história de dois primos que se apaixonam, mas que o pai não aceita o relacionamento, e eles precisam namorar escondido, mas descobrem segredos que afastam eles ainda mais. É uma história muito legal e eu gostei bastante do ritmo da narrativa da Babi. Já tem resenha pra quem quiser ver a capa e mais, e o link da Amazon também. Aí eu li 6 Coisas Impossíveis, que é o lançamento da época da Novo Conceito, e gente, que livro gostoso! Ele é narrado no ponto de vista de um garoto, também de 14 anos, se eu não me engano, e que ele tá passando por um baita perrengue. O pai dele assumiu que é gay, depois que eles foram à falência e perderam a casa, são despejados, e o pai dele sumiu de casa, então tá só ele e a mãe dele pra aguentar todas as contas pra se sustentar, e ainda pra fazer uma mudança, porque eles precisam mudar de casa, já que eles não têm mais casa. E aí eles vão morar em uma casa que é tombada como um patrimônio histórico, que a mãe dele recebe de herança, aquele tipo de herança que você só usufrui do bem, você não ganha o bem, né? E aí eles vão morar, mas essa casa estava fechada por muito tempo, então fede xixi de cachorro, e é cheio de relíquias, e é um lugar totalmente novo, e aí o Dan fica totalmente perdido nessa vizinhança, nessas mudanças, na saudade que ele tem do pai dele, na raiva que ele sente do relacionamento dos pais terem acabado, e também na raiva do pai ter abandonado eles, mas na saudade, porque sempre foi um pai presente e agora ele não tem mais o pai ali pra dar esse apoio, e ele precisa ser o homem da casa. Então ele é muito jovem, ele precisa trabalhar, ele precisa enfrentar um novo colégio, porque ele era o nerd do colégio anterior, então ele quer fazer uma boa impressão nesse novo colégio, quem sabe ser um cara boa pinta, ser legal, ser o cara com mais de um amigo, conhecer garotas e tudo mais. Então a história do Dan dele tentar uma mudança, também de aceitação, de recomeços, de superação, é muito bonita. Eu não esperava nada desse livro, vou ser bem sincera, e eu adorei. Eu li muito rápido, eu me diverti demais com o Dan, ele é muito... Sabe aquele tipo de personagem que é carismático, que envolve a gente, que faz a gente lembrar da nossa época como adolescente, e também faz pra gente torcer, se emocionar, então eu adorei. E o final é uma delícia, muito bom o livro, gostei demais. E aí eu li Amante do Rei. Eu demorei um pouquinho pra ler esse livro porque ele era grande, eu falei, talvez eu não me envolva mais, não me envolva tanto. Mas é um romance histórico, então eu já sabia que eu ia gostar do cenário. Ele aqui é da época do Eduardo III, né, como rei da Inglaterra, e aqui é a amante dele, e a forma como ela é narrada historicamente falando, é que ela influenciava o rei, manipulava e fazia ele tomar as decisões que ela queria. E aí aqui essa autora fez várias pesquisas e juntou o que ela encontrou de pesquisa e tentou dar voz à amante do rei. Esqueci o nome dela agora. Alice, isso. E aí tentou dar voz a Alice, porque como ela era bonita, mas ela não tinha dinheiro, ela era uma família simples que vendia de mercado, acho que de tecido, eles vendiam tecido. E ela não tinha, como ela, pela beleza dela, ia conseguir influenciar o rei,
da Inglaterra, o homem mais poderoso daquela região. Então ela dá voz a isso, mostrando desde uma Alice menina, Alice que sonhou com um bom casamento, que sonhou em ter uma família, mas que foi se envolvendo nas teias ali da corte, do rei, e acabou se colocando posta em situações que não deixavam para ela outras escolhas. Então ela dá voz a uma Alice que chega a ser muito verdadeira para o leitor. A gente torce por ela, se compadece, entende as suas escolhas e vê apenas que ela foi uma mulher que amou demais e que deixou que os homens da vida dela, como o pai, o primeiro marido e o próprio rei, guiasse as escolhas dela como qualquer outra mulher da época, que por mais poderosa que fosse, não tinha muitas opções de escolha. Adorei o livro. E para terminar com chave de ouro, eu li a continuação de Métrica, que é Pausa, que é o segundo livro da trilogia Slammed, né? Gente, é muito bom essa continuação, é narrada pelo ponto de vista do Will, então aqui a gente já tem um pouco uma situação mais diferente, né? Porque o mocinho sempre vê as coisas de outro ângulo, e ele começa um pouco, me decepcionou um pouquinho no começo, porque nas primeiras páginas a gente vê aquele romance juvenil, sabe? Com ciúmes, com não vamos dar certo, com medinhos, com problemas de colégio, faculdade e tal. E como eles não, em Métrica, pra quem leu, a gente percebe que os personagens principais, eles não são mais ingênuos assim, eles não focam mais nisso, eles já passaram por tantos problemas que eles são mais maduros. E aí, pra mim, esse começo foi como se a autora tivesse dado um passo atrás e voltado no tempo, mostrando personagens que não pareciam os personagens que eu li em Métrica. Mas aí demorou um pouquinho e aí a autora já voltou com o charme dela e realmente embarcou numa leitura tão emocionante quanto Métrica. Eu gostei bastante e pra quem leu Métrica, alguns personagens de Métrica que já se foram, que a gente sabe que que infelizmente já não estão mais presentes na vida do Will, eles aparecem de uma forma muito emocional, muito bonita nesse livro, então eu gostei bastante disso. Apesar de a gente não ter aqui tantas apresentações de Slam como em Métrica, a gente tem trechos do diário do Will que ele decide escrever, então é bem gostoso. Bom, foram ótimas leituras no mês de novembro, livros incríveis, espero que seja sempre assim, que eu consiga ler tanto, né galera, que foram um número grande de livros. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida tá aqui nas observações do YouTube, mas também vocês podem me perguntar se passou batido algum título, algum nome de autor, tá bom? Beijo, galera, até mais, tchau!